O temor do Senhor é agora. O temor do Senhor é agora, não adianta quando dá o acidente. O temor vai gerar para você esperança. O temor vai gerar autoridade para você no reino espiritual. Os que me ouvem, porém, viverão em paz, tranquilos e sem temer o mal. Então você pode contar com a misericórdia de Deus? Diga comigo, sim. Eu posso contar com a misericórdia, com a compaixão do Espírito Santo. Claro que sim, você pode contar. Mas para isso você tem que se arrepender. Tem que ter um coração quebrantado, tem que estar disposto a orar. E o que um cara sábio faz? Ele se protege, ele obedece, ele não fala demais, ele tem coração humilde, ele é manso, ele é disciplinado. O cara sábio cata todas as oportunidades de ser um adorador em espírito e verdade. O que nós fazemos? Nós fazemos isso em segundo, em terceiro e em quarto plano. O meu primeiro plano é trabalhar. O meu primeiro plano é assistir televisão. O meu primeiro plano é torcer pelo futebol. O meu primeiro plano é cuidar de mim. Eu. Quando na realidade, a Bíblia nos convida a dizer, como nós falamos no batismo, que vai agora ter dia 1º, né? Venha morrer. É isso mesmo. A Bíblia nos convida a dizer assim, coloque Deus acima de tudo. Abra sua Bíblia no Salmo 128. Eu quero falar com você que temor gera flechas. Esse é o nome que eu dei para essa ministração. Temor gera flechas. Salmo 128, a partir do verso 1 diz assim: como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos, desfrutará o fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar, que obedece ao marido. Seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor da sua mesa. Serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. E desse salmo eu quero encerrar dizendo, esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Esse é o verso 4. Eu quero convidar você a voltar um pouquinho no Salmo 112. Quero começar na parte B do verso 1, que diz assim: como é feliz aquele que teme o Senhor e tem prazer em obedecer a seus mandamentos. Seus filhos serão bem-sucedidos em toda a terra. Uma geração inteira de justos será abençoada. Em sua casa haverá riqueza, prosperidade, e suas boas ações permanecerão para sempre. Quem é pai ou mãe aqui? Levanta a mão. Meu Deus, quase todos. Agora você que já levantou, pode deixar baixado. Quem ainda não é e gostaria de ser? Gostaria de ser? Olha, tem bastante ainda. Vamos apresentar muitas crianças aqui. Amém. Os 2 salmos que a gente leu são promessas para aqueles que querem ter família feliz. E quais promessas são colocadas nesse salmo? Fala de felicidade, fala de desfrutar a vida como resultado do seu próprio trabalho, fala de esposa e marido que serão doces como a uva madura, né? Fiquei olhando depois e falei, vou comparar com essa uva aqui, mas essa é só lá na Argentina que nós vimos lá na divisa com o Chile, lembra? Desse tamanho eram as uvas. Mas olha aí, tem muita uva aí, ó. Doce como a uva. E os seus filhos, o que fala dos filhos nesse salmo? Fala que eles serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Estava mostrando ontem para minha família, meu amigo pastor Aguinaldo de Foz, ele é importador, ele é um agente de viagens,
Ele tem uma transportadora que transporta 70% da azeitona que o Brasil importa. Então ele mandou para mim os vídeos como é que colhe azeitona e tal. Então eu fiquei imaginando como é feito o óleo de oliva. Lá tem como classifica tudo. Demora os vídeos lá, mostrei lá para minha família. Então, serão como brotos de oliveira. O que significa isso? Haverá óleo, haverá lubrificação, haverá bom ânimo, haverá alegria no seu lar. Sempre que você fala no azeite na palavra, você fala no óleo da palavra, você fala da alegria, você fala da saúde, você fala do bom viver. Então os filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. E serão bem-sucedidos em toda a terra. É interessante que, como flechas enviadas, eles serão bem-sucedidos em toda a terra. Ou seja, a palavra que nós lemos nesses 2 salmos está falando de uma vida de bênçãos. O versículo 3 até foi mais incisivo, falando: em sua casa haverá riqueza, prosperidade, e suas boas ações permanecerão para sempre. Ou seja, colherá frutos quando os filhos crescerem. Então essas crianças que a gente acabou de apresentar, e 2 ou 3 domingos atrás apresentamos mais 5, e era para até ter vindo mais 2 crianças. Essas crianças que a gente apresentou, e todos os nossos filhos, de todos esses que ergueram as mãos aqui, estão incluídos entre essas promessas. Uma geração inteira de justos será abençoado, diz o Salmo 112. E aí, na Bíblia eu coloquei essas palavras para pesquisar. Meu Deus, aparecem milhares de promessas. E todas essas promessas, elas estão vinculadas a uma palavra. Quero voltar um pouquinho aqui, ó. No Salmo 128 fala assim, ó: como é feliz aquele que teme ao Senhor. Aquele que teme ao Senhor. No Salmo 112 também: como é feliz aquele que teme ao Senhor. Ou seja, nos 2 casos há uma condicionante. E em muitos outros lugares na Bíblia, a condicionante para que a promessa se derrame sobre sua vida é o temor do Senhor. Agora, o que nós estamos fazendo com o temor do Senhor? Antes, deixa eu explicar um pouco. Há uma teologia aí da graça, hipergraça. Não, eu estou salvo independente do que eu faça. Bom, aí nós vamos para o calvinismo, nós vamos para outro lugar, para o herminiano, nós vamos discutir. Eu não quero discutir isso com você, mas eu quero que você entenda que não está em discussão, neste caso aqui, a tua salvação eterna. Eu não estou falando disso e não quero discutir isso. Você se arrependeu dos seus pecados, você recebeu Jesus no coração, você tem Ele como seu Senhor e Salvador, você vai para o céu e nós vamos se encontrar lá. O que eu estou falando é de promessas que poderão acontecer na sua vida hoje, agora, a partir de amanhã cedo, a partir dos próximos dias, das sementes que você vem plantando, no nível de temor que você vem desenvolvendo, na sua vida espiritual, na sua vida familiar, para que você possa desfrutar das bênçãos que a Bíblia promete, que a Bíblia propõe. Então eu queria fazer esse prólogo para que você entenda a profundidade disso. Eu quero provocar você essa noite a meditar um pouco sobre o nível de temor que você pratica. Não sobre o nível de temor que a gente ouve falar. Porque criou-se uma hipocrisia do evangelho do domingo e na segunda-feira tudo continua. Então eu estou falando do evangelho da verdade. E sempre eu digo, você não quer ouvir a palavra, não vem aqui. Você vai ouvir a palavra. E não tem como ministrar a palavra sem confrontar. Eu gostaria de me apegar só nas promessas, que são a felicidade, o desfrute da vida como resultado do seu trabalho, a esposa e tal, enfim, tudo isso que a gente falou aqui. Mas promessas se cumprem para aqueles que temem ao Senhor.
Então quando eu venho no sábado orar, e eu coloco para 400 pessoas, eu coloquei, que a igreja ia estar aberta ao meio-dia até 1h da tarde, e vem 4, o pastor mais 3, eu fico olhando, onde está o nível de temor dessa igreja? Aí só coloquei também porque era feriado, porque eu falei já que não quero mais fazer isso. Estava o seu Antônio, a esposa dele e mais um moço lá. Você não é obrigado a vir orar aqui, claro que não. Mas na quinta-feira passada, às 14 horas, tinha uma pessoa, junto com a pessoa responsável pelo horário. À noite nós estávamos em 25 aqui na quinta-feira. A igreja abriu, nós estávamos orando aqui, nós estávamos em 25. Então eu vejo que nós não estamos entendendo bem. Nós estamos tratando isso com uma certa displicência. E então, como é que essa promessa, como é que vai se cumprir isso na nossa vida ainda agora? Família bem-sucedida, filhos respeitosos, paz, serenidade, filhos que obedecem. A Bíblia fala que é a promessa, nós lemos nos 2, como é feliz o homem que teme ao Senhor. E aí eu poderia achar outros lugares. É como na maioria dos casos. O que está acontecendo hoje na sociedade? A relação pai-filho, a relação marido-mulher, a relação irmãos. Uma irmã com o irmão, um irmão com o outro. O que está acontecendo hoje? Ingratidão. Pense um pouquinho. A gente escutou um vídeo essa semana que a pastora colocou lá no grupo da nossa família. Na hora ele falou assim, ao terminar esse vídeo, você mande um obrigado para uma pessoa que você tem gratidão. Na hora eu mandei. Mandei na hora. E falei para ela, eu vou praticar o que ele ensinou lá. Pelo menos 3 coisas toda noite eu vou escrever sobre o que eu tenho para agradecer. Olhei para o dia de ontem, que dia lindo. Olhei para o dia de hoje, que dia lindo. Tinha muitas coisas para agradecer. Mas nós vemos hoje ingratidão. Nós, como pastores, somos buscados por famílias que são tratados, os pais, com desrespeito total. Com agressões. A sociedade vive disso. Manipulação, que é o faz de conta, e isso está muito dentro dos evangélicos. Faz de conta que está tudo bem. Vou lá para a internet e coloco. Uma irmã de um casal viajou junto. E quando chegou na cidade, passou um WhatsApp para mim e falou, pastor, pelo amor de Deus, liga para ele, porque a situação é gravíssima. O que aconteceu dentro do carro, o senhor não acredita. Eu não acredito que essas pessoas falaram aquilo um para o outro, dentro do carro. Eu estou falando de gente que é evangélico há 30 anos. Aí, passou lá, falei para cá, para lá, e mandei o WhatsApp, 2 dias depois, eu olhei no Facebook, tinha lá. O amor da minha vida, não sei o quê, para papá, Deus está cuidando de nós. Hipocrisia. Quando não tem vingança, desobediência, libertinagem, ou seja, a liberdade já não é mais aquela, virou em libertinagem, mentira, desconfiança, desamor, famílias que vivem sem o temor de Deus. Provérbios 15 e 20 fala assim, o filho sensato alegra o seu pai. O filho tolo despreza a sua mãe. Ou 17 e 21 fala assim, o filho tolo causa tristeza ao papai. Não há alegria para o pai de um rebelde. A palavra fala assim, melhor seria você enfrentar uma ursa de quem foi tomados os 3 ursinhos dela, os seus filhotes, do que você discutir com um tolo. Mas e dentro de casa há muita tolice por parte de filhos que desrespeitam os pais. Agora, sabe o que é isso? É colheita. Então eu olho para trás, para a minha vida,
e falo para você, eu mereço tudo que eu passei. Deus foi até compassivo comigo, teve muita compaixão. O processo que você está passando é fruto do quanto você tem temor de Deus. Se você parar hoje, e a partir de hoje você entender isso, e você falar, opa, vou colocar margens aqui no meu comportamento, vou estabelecer parâmetros, e a cada vez que eu vou tomar uma atitude, a cada vez que eu vou fazer uma escolha, a cada vez que eu vou dar um passo, eu vou decidir se isso está dentro do princípio, se isso está fundamentado na palavra, se isto realmente reflete temor ao Criador. Se eu realmente entendo que Deus está acima de tudo na minha vida. Então eu vou olhar para as minhas dívidas, eu vou olhar para os meus desencantos que eu causei nas pessoas, eu vou pedir perdão, eu vou remir com as pessoas aquilo que eu causei, o desrespeito, eu vou fazer, enfim, deixa o Espírito Santo falar contigo aí. Deixa o Espírito Santo falar contigo. Eu vejo pessoas que estão comprando coisas e não pagaram suas dívidas. E se acham no direito disso. Sabe qual é o nome disso? Nós falamos lá no permanecer. O nome disso é roubo. Aí a pessoa fala, mas eu tenho temor do Senhor, eu vou na igreja, eu levanto as mãos, eu adoro Deus. Então deixa eu explicar uma coisa para você. O que temor não é? Temor não é medo de Deus. Temor não é religião. E o problema da religião é que a religião ensina você ter, um temor insensato. Temor não é essa hipocrisia da boca para fora. Temor é a reverência. Temor é reverência. Sabe, antigamente, nós nunca imaginava que um dia eu ia ser crente na vida. Nós íamos na casa de um amigo nosso, que era o futuro sogro do irmão da Raquel, do tio Arlindo, que agora já tem filhos casados, então faz muitos anos. Mas nós ia na casa e nós via os crentes subir numa casinha, e a gente olhava para dentro, a gente via eles todos de joelho. O culto começava às 3 da tarde. E todos de joelho. Hoje, se você passar aqui, eu desafio você vir aqui e ficar aqui com a equipe do louvor. E ver as pessoas que chegam na igreja, com que reverência que chegam. Uns pelo menos têm a sensatez de sentar, ler a palavra. Que quando começa a abrir o culto, já se colocam em posição. Mas 60% de vocês chegaram depois das 19 horas. Temer a Deus é obedecer a palavra. Diga comigo, temer a Deus é obedecer a palavra. Ponto final. Temer a Deus é obedecer a palavra. Por quê? Por que isso? Porque a palavra tem princípios, e princípios obedecidos oportunizam cumprir-se em nossas vidas as promessas. É por isso que fala, feliz é o homem que teme a Deus. Por quê? Porque a palavra tem princípios, e esses princípios, quando obedecidos, oportuniza Deus, prepara o terreno fértil para Deus derramar o milagre, para Deus derramar o prodígio. Ah, pastor, mas eu já mudei faz 6 meses. Ah, meu amigo, é preciso remir. É preciso arrependimento. É preciso recomeçar. Deus é um Deus de recomeço? Sim. Ele é um Deus de misericórdia? Claro que sim. Ele é um Deus de compaixão? Sem dúvida. Mas Ele espera que eu e você
eu e você, a cada dia mais, aumentemos a nossa intimidade e possamos nos aproximar tanto de Jesus, ser como Ele, olhar para Ele na Bíblia e dizer, meu Deus, quantas vezes eu preciso perdoar? Quantas vezes eu preciso ajudar? Para quem que eu preciso amar? O que está escrito na palavra sobre amor ao próximo? O que está escrito na palavra sobre cuidar do meu corpo? O que está escrito na palavra sobre honrar, como a pastora estava aqui falando, sobre honra? O que está escrito na palavra? Ou seja, princípios vão gerar fundamentos. Fundamentos são os bons conselhos. Bons conselhos que a palavra traz, e se você quer ter sabedoria, leia Provérbios. Bons conselhos colocados em prática vão manifestar sabedoria, um dia após o outro. E aí eu me lembro, e eu falo com muita liberdade aqui, os irmãos lá de Pato Branco, que eu conto para vocês da história do Inabalável, está aqui eles, né, vieram lá visitar a gente, que legal, muito obrigado. Olha só, bons conselhos vão gerar para você, se colocados em prática, a sabedoria. E a palavra fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então quando você teme a Deus, você olha para a palavra e fala, ufa, preciso mudar isso na minha vida. Deus conhece a intenção do teu coração. Quinta-feira à noite nós estávamos lendo o Salmo 58 aqui sobre o que é o verdadeiro jejum. Irmãos queridos, Provérbios 1,7 fala, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas todos que desprezam a sabedoria e a disciplina são tolos. Ou seja, a sabedoria é o maior fruto do temor. E o que um cara sábio faz? Ele se protege, ele obedece, ele não fala demais, ele tem coração humilde, ele é manso, ele é disciplinado. O cara sábio cata todas as oportunidades de ser um adorador em espírito e verdade. O que nós fazemos? Nós fazemos isso em segundo, em terceiro e em quarto plano. O meu primeiro plano é trabalhar. O meu primeiro plano é assistir televisão. O meu primeiro plano é torcer pelo futebol. O meu primeiro plano é cuidar de mim. Eu. Quando na realidade, a Bíblia nos convida a dizer, como nós falamos no batismo, que vai agora ter dia 1º, né? Venha morrer. É isso mesmo. A Bíblia nos convida a dizer assim, coloque Deus acima de tudo. Deus acima de tudo. Isso é o temor do Senhor. Isso é o princípio da sabedoria. Então eu quero convidar você a meditar essa noite. Eu quero que você analise assim. Como eu faço quando eu tenho que decidir sobre ganhar e perder? Eu abro mão do fundamento? Quando eu tenho que decidir entre dizimar e comprar meu carro, eu abro mão do meu fundamento? Do princípio? Quando eu tenho que decidir entre fechar a boca, para não pôr o dedo acusador, como está lá em Isaías 58. O que eu faço na minha casa? Quando eu tenho que decidir na minha casa sobre um atrito, uma discussão, eu sou um conciliador, como Jesus fala, como Jesus manda, ou eu sou um fomentador das crises e discussões? Eu sou um compreensivo que amo, ou eu sou um bebê rei? Nossas casas estão cheias de filhos bebê rei, cheios de maridos bebê rei. Não vou nem falar das mulheres, vou deixar para a pastora. Também tem. Você entende quando eu digo bebê rei? É aquele que senta na poltrona e fala, traga um copo d'água para mim.
Você pode fazer um omelete? Você pode não sei o quê? Aquele que se sente... A mamãe é sua escrava. A esposa é sua escrava. O marido é seu escravo. Então, o temor é o fundamento principal. Diga comigo, fundamento. Sabe, você precisa entender que a vida é feita de fundamentos. A vida é feita de princípios. E esses princípios, esses fundamentos, estão todos escritos na Bíblia Sagrada. Então, temor é o fundamento principal para quê? Para que você tenha uma vida saudável. Nós apresentamos diante de Deus com facilidade quando começamos a orar as nossas petições. Deus, está faltando paz no meu lar. Deus, está faltando paz na minha relação com os filhos. Deus, mas quando precisou ter temor do Senhor, sabe o que eu fazia? Eu falava assim, esse pastor está exagerando. Mas anos como evangélico já. Eu falava assim, esse pastor aí, essa pastora estão exagerando. Ah, capaz. Não é bem assim. Não é desse jeito. Escute, estudei. Vou anotar aqui, eu sei. Eu estou vendo na palavra. Porque a própria palavra sempre acha um jeito de nós fazer a hipergraça tomar conta de nós e justificar tudo. Claro, não estou discutindo a salvação. Quero repetir isso para ficar bem claro. Mas, queridos, Provérbios 1,33 fala assim, ó. Vê se consegue colocar lá, faz Jusemara. Os que me ouvem, porém, viverão em paz, tranquilos e sem temer o mal. Os que me ouvem, porém. O temor vai gerar para você esperança. O temor vai gerar autoridade para você no reino espiritual. Sabe por que nós não queremos enfrentar aqueles que precisam ser curados? O vizinho que está doente na cama. Porque a gente sabe que a gente não tem o temor suficiente. A gente ora muito pouco, né? Provérbios 2,5, coloca para mim lá. Provérbios 2,5, para nós entender quais são os benefícios do temor. Quais são os benefícios do temor de Deus que gera a sabedoria? 2,5 fala assim, então você entenderá que o que é o temor do Senhor e obterá o conhecimento de Deus. Pois o Senhor concede sabedoria da sua boca, vem o conhecimento e entendimento. Pois o Senhor concede sabedoria. Então, o que Deus espera? Deus espera quebrar o vergalhão. Deus espera que a taquara, que está deitada para um lado, levante-se e se torne um adorador. Deus não espera a crise que Ele mesmo pode mandar para a tua vida para te atender. Ele vai transmitir sabedoria dia após dia. Dia após dia. Ou seja, a tolice não vai fazer mais parte da nossa vida. Ele reserva bom senso, no 7, aos honestos e é escudo para os íntegros. Ele guarda os caminhos dos justos e protege os seus fiéis por onde andam. Então você entenderá o que é certo, o que é justo, o que é imparcial e saberá o bom caminho a seguir. Pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento o encherá de alegria. Porque os valores, ou seja, quando você perdeu porque te deram um cheque sem fundo, você não vai se entristecer tanto assim. Por quê? Porque isso não tem tanto valor para a tua vida. É mais importante a tua relação com o Espírito Santo. É mais importante a tua relação com Jesus. É mais importante a tua relação com o Criador. O resto, já diz o nome, chama-se resto. Obrigado pelo glória a Deus, porque é isso mesmo. Eu sei que é impactante, mas essa é a verdade.
A sabedoria entrará, vou repetir esse verso 10, a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento de Deus vai o encher de alegria. As escolhas sábias o guardarão. O entendimento vai proteger você. E por último, a sabedoria, o 12, o livrará das ações dos maus, daqueles cujas palavras são perversas. Um dia nós estávamos num culto em Balneário Camboriú. Aí eu tinha um irmão lá atrás, veio me chamar. A gente ia sem morar aqui, fomos num culto numa igreja lá. Aí vieram me chamar. A mãe estava desesperada. A mãe estava desesperada. Seu filho desviado não quis vir para o culto. Mas a mãe também não tinha vindo para o culto. A mãe também não estava orando pelo filho. A mãe também não tinha temor. E o filho tinha acabado de ser matado numa boca lá em Balneário. Então ela estava desesperada. O que eu vou fazer agora? Agora? É só chorar. É só o luto. Quando você que tem filho, você que tem pai, você que tem irmão, você que tem irmã, perde a oportunidade de semear o amor de Deus. Eu sempre digo lá em casa, ainda a gente vive situações na nossa casa que são extremamente complexas. E não tem o porquê esconder de você. Porque a gente semeou durante muitos anos. Então de vez em quando vem umas colheitinhas. Eu falo, não venha chorar no caixão depois. É tarde. O respeito é agora. A obediência é agora. A reverência é agora. O temor do Senhor é agora. O temor do Senhor é agora, não adianta quando dá o acidente. Lá de Pato Branco, você se viu lá no G1, a informação do menino lá que caiu com o avião lá. Quantas vezes Raquel e eu fomos na casa do pai deles e da mãe? Quantas vezes? Quantas vezes a Raquel falou de Jesus para eles? Mas o dinheiro, a profissão, quantas vezes eu fui falar com ele? Cheguei e falei, escute, tá bom. Você tem hotel que vale tantos milhões, você tem os imóveis, chega. E agora, como é que vai ser? O que você está plantando? Não consegue ter os filhos como oliveira. Então hoje de meio-dia nós fizemos o aniversário da Pietra lá em casa. E daí eu fiquei olhando, estava lá a Camila, o Léo com os 3 meninos, estava lá a Carol, estava lá a Débora, o Gustavo. Nós colocaram um bolo, coisa mais linda que a irmã da igreja fez. Meu Deus, não sei nem se pode fazer propaganda, mas pense um bolo, né? Meu Deus. E daí todos eles em reverência falaram assim, quem vai orar pela Pietra? O pastor Gustavo falou, eu. Aí todo mundo... Quem tinha orado pela refeição? O Pedro. O Pedro que tinha orado, ele olhava para cada um. Cuida do vovô, cuida da vovó, cuida, reverência. Cuida do trabalho. Ele falou hoje para mim, hoje ele orou, ontem ele não orou cuidar do trabalho, hoje ele orou, cuida do trabalho do vovô. Era o Espírito Santo falando, ele sabia que nós vinha para cá. Então hoje nós estamos plantando, eu posso testemunhar para você. Mas de vez em quando nós colhemos sementes, daí eu venho aqui, me ajoelho e falo, Deus, tenha misericórdia. O que eu tenho escrito nas respostas quando eu recebo? Que Deus tenha misericórdia de nós. Então você pode contar com a misericórdia de Deus? Diga comigo, sim. Eu posso contar com a misericórdia, com a compaixão do Espírito Santo. Claro que sim, você pode contar. Mas para isso você tem que se arrepender. Tem que ter um coração quebrantado. Tem que estar disposto a orar. Tem que abrir espaço nessa vida. Tem que quebrar a rotina. Provérbios 1, 24, coloca lá. Olha o que acontece. Deus falando assim, fala assim, ó, muitas vezes eu os chamei, mas não quiseram vir. Estendi-lhes a mão, mas não me deram atenção.
desprezaram o meu conselho e rejeitaram a minha repreensão. Pensa um sermão de repreensão esse, né? Então gostaria de ser mais suave. Por isso, olha o que fala o 26. Está o 26 lá? Por isso rirei quando estiverem em dificuldades, zombarei quando estiverem em apuros. E se você fosse o pastor da igreja, você ia ver que as pessoas vêm, e claro, estamos aqui para orar. Se a pessoa chegar para mim, pastor, ora por mim, mas olha, vamos orar. Eu nunca digo não e não deixo para depois. Me retiro e vou orar na hora, porque você gosta de prometer e depois, não funciona. Eu vejo na internet as pessoas colocam, vamos orar por minha prima, que tal, o cara coloca lá as mãozinhas. Será que realmente foi orar? Onde é que está o temor do Senhor nisso? As mãozinhas lá. Olha a irmãzinha querida, nos grupos lá, ao invés do grupo do Bíblia em Casa, nos grupos do piquenique, nos grupos... Não, eu me retiro e vou orar. Ou no mínimo na hora eu pego um papel e ponho lá e trago aqui quando eu venho orar de meio-dia, todo dia. Todo dia a igreja está aberta, com exceção de domingo, às 12 horas. Então, o processo é assim. Por isso rirei quando estiverem em dificuldades, zombarei quando estiverem em apuros, quando a calamidade lhes sobrevier, como a tempestade, e a desgraça os envolver como o furacão, e a angústia e a aflição os dominarem, quando clamarem por socorro, não responderei, ainda que me procurem, não me encontrarão. Por quê? 29, por quê? Detestaram o conhecimento e escolheram não temer o Senhor. Rejeitaram o meu conselho e ignoraram a minha repreensão. Portanto, comerão os frutos amargos do seu estilo de vida e engasgarão em suas próprias intrigas. E aí quando a pessoa passa, vem um câncer, vem uma dificuldade, a pessoa chega, pastor, eu não entendo, eu sou crente há 25 anos. Mas pergunta para a dona Helena, que é uma mulher de oração, que todo mundo sabe aqui na igreja, que é uma mulher de oração. Ela me contou o testemunho dela agora ali. Todo mundo sabe que ela ficou muito doente. A gente orou muito por ela. Mas pergunta o que aconteceu nos resultados dos exames dela. Pergunta para o Jason, o que aconteceu com o braço dele no acidente dele, enquanto ele estava no permanecer, está ali ele, ó. Agora, se vem aqui nos horários de oração. 32, para terminar esse texto. Pois os ingênuos se afastam de mim e rumam para a morte. Os tolos são destruídos por sua própria acomodação. Diga comigo, acomodação. É o demônio do momento. O demônio do momento se chama mornidão, acomodação. Está tudo bem comigo? A gente faz umas briguinhas. Os filhos, graças a Deus, têm internet para dar para eles. Então eu não preciso criá-los. A igreja atende eles. Olha, hoje tinha muito pouca criança hoje. Mas normalmente sempre tem o dobro. Não é por causa de ser feriadão, as pessoas daqui aproveitaram viajar, porque agora chegou o verão, vão ficar aqui. Mas o que acontece? Eu dou o celular para o filho, ele se vira. Eu não tenho que interagir com ele. Eu não preciso conversar com ele. Eu não preciso ir na piscina com ele. Eu não preciso ir no mar com ele. Eu não preciso conversar com ele. O professor que cuida deles, eu falei com uma professora semana passada, ela falou para mim, pastor, é incrível. Ela estava lá no retiro, ela me contou lá no retiro, ela está aqui, ela é obreira hoje. Ela falou para mim assim, ó, incrível, eles batem na gente, e a gente tem que ficar quieto. A gente tem que ficar quieto no trabalho numa escola particular. Os pais chegam lá, pastor, falam assim, ó, vocês que são responsáveis por educar meu filho. Onde está o temor do Senhor? É assim que a Bíblia ensina? Ou a Bíblia fala em Provérbios, cria teu filho dentro dos princípios, como o pastor Gustavo ensinou essas pessoas aqui. Eles podem sair daqui e entrar por aqui, por esse ouvido, sair por lá, e nunca ler a Bíblia com eles. Nunca orar com eles. Nunca abraçá-los. Quem foi no permanecer viu lá o testemunho de alguém que falou do filho que teve um comportamento que não era correto. A maneira do amor de Deus de tratar aquele comportamento não correto do filho. Então vai criar uma estrutura.
Vai criar uma estrutura de sabedoria, de conhecimento, de respeito, de honra. Então daqui 10 anos, 15 anos, quando chegar a hora que a gente vai cambalhar, aí a gente vai cambalhar, não tem jeito. Daqui a pouco nós vamos. Não tem jeito. Só, ainda bem que tem elevador aqui. Mas nós fomos no enterro lá com a pastora Raquel, terça-feira que morreu a prima dela, lá em Ponta Grossa. A gente viu as pessoas que antes a gente via brincando, toda andando de bengala lá. Eu falei, cruzes, quem será o próximo desses aí? Quem será o próximo? Essa é a vida. Eu falei para ela ontem, nós de noite conversando, nós fomos caminhar um pouco na rua, eu falei, escute, quem será que é o próximo? Ó, a fulana está encamada, está na cama. Mas pode ser que não seja, pode ser que seja o fulano. Claro que a gente não pensa na gente, fala nos outros. Mas o temor do Senhor me faz, princípio da sabedoria, me faz o quê? Me faz acordar às 6 horas da manhã e orar e dizer, Deus, esse dia me ensina a ser mais sábio, me ensina, aprende, me ensina a melhorar. A gente descobriu uma música aqui no jejum desse mês, que me ensina a melhorar. Nossa, eu tenho furado o meu celular, se é que naquele tempo tinha os LP, né? Ficava rodeando na agulha, né? Esse é do meu tempo, tá? Me ensina a melhorar. Deus quer conhecer o teu coração. Diga assim, Deus quer conhecer profundamente o meu coração. E sabe o que é? Diga comigo, sabe o que é? Ele conhece. Ele conhece o teu coração, amém? Aplauda o Senhor Jesus por isso, aplauda. Ele conhece. Então talvez você esteja chocado até aqui com essa palavra. Eu sei que nós estamos com o horário adiantado, mas tenha um pouquinho de paciência, vale a pena. Vamos falar como construir o temor. Mas antes de eu falar de como construir, eu gosto muito do último capítulo de Eclesiastes. E especialmente eu gosto de 2 versículos do capítulo 12. Coloca para mim aí Eclesiastes capítulo 12, 13 e 14. Eu leio com muita frequência. Agora ainda tem a facilidade de colocar o fone no ouvido, virar de costa para a mulher e ficar escutando. Ela vira para o outro lado e escuta o que ela gosta. Essa semana ela estava escutando a Ageu. Quer saber desse Ageu aí? Eu fui lá escutar o Deuteronômio. Esse nome mais feio, mas tanto ensinamento, né? Então olha aqui, ó. Eclesiastes 12, 13 e 14. Aqui termina o meu relato. O sábio está falando, né? Vocês sabem, é atribuído a Salomão, o livro de Eclesiastes. Esta é minha conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Esse é o dever de todos. E o 14, Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja o bem, seja o mal. Ele não está falando que nós não vamos para o céu. Ele está falando que o nosso nível de galardão é maior ou menor. Então você pode construir. Só que eu estou falando de resultados de agora. Quem tem criança com menos de 10 anos, levanta a mão. Olhe quantos. Essa é a hora de você investir. Essa é a hora de você gastar tempo, de você ensinar ele a ter temor do Senhor. E sabe, eu sempre lembro de uma palavra que a gente aprendeu cedo na igreja. É assim, ó. 1000 palavras, diga comigo, 1000 palavras não substitui uma atitude. Então não adianta você ficar falando para o seu filho, ó. Aí ele escuta você no telefone mentindo. Pronto, você foi. Você foi. Então como é que eu vou construir temor? Coloca lá Provérbios 2 de novo no verso 1, versículo 1. Meu filho, preste atenção às minhas palavras e guarde meus mandamentos como um tesouro. Imagine
que nós fizéssemos uma coisa linda e chegasse aqui o cara que tem lá, eu vi lá entre os... Por coincidência, por causa desse negócio desse acidente, eu fui ver lá os 10, o cara que era dono do avião, é o terceiro maior milionário brasileiro. Então, o cara chegasse aqui e falasse assim, pastor, eu resolvi fazer uma oferta para cada pessoa que veio no culto. Eu trouxe uma barra de ouro de 1 quilo. Quanto que custa 1 quilo de ouro hoje, pastor Gustavo? Hã? Não, muito mais, 1 quilo de ouro custa muito mais. Tem 1.400, custa aquela coisinha que você comprou lá. Aquele pedacinho de ouro assim, ó. Então são 340 mil. 1.000 gramas, 340 mil. Pronto. Tá, então 340, só para arredondar. Pode ser? Quanto? 300 e quanto? 197. Então vamos supor que fosse... Tá barato esse ouro, mas é 200 mil, tá? Supomos que nós chegasse aqui e dissesse para você o seguinte, olha aqui, ó, queridos, cada um que sair lá na porta, o Sandro vai alcançar uma barra de ouro de 200 mil reais para cada um como prêmio por ter vindo aqui essa noite. Oh, aleluia! Eita, pastor bom, por que ele não ficou para ele? Porque eu não estou aqui para ganhar, eu estou aqui para perder, então. Mas escuta só, meu filho, preste atenção às minhas palavras e guarde os meus mandamentos como um tesouro. Dê ouvidos à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Clame por inteligência, peça entendimento. Agora o 4. Busque-os como a prata, procure-os como os tesouros escondidos. Às vezes eu vejo aquele homem, diversos homens, mas sempre tem um que me chama a atenção. Quando o pessoal vai embora, tipo um feriado como hoje, amanhã ele passa na praia, com um aparelhinho assim, ó. Não é verdade? Ele está procurando lá. O Dudu perguntou para mim, o que ele está procurando? Dinheiro, Dudu? Mas dinheiro? Não, as pessoas perdem anel, a pessoa perde, né? Brincos, muitos brincos, né, pastora? Perde muitos brincos. Entendeu? Então como é que eu vou agir agora? Vamos terminar essa conversa. Como é que eu vou agir agora para colher amanhã? A resposta primaz do Evangelho chama-se, diga comigo, a resposta primeira para minhas atitudes é ser como Jesus Cristo. Essa é a base. Essa é a estrutura. Pastor, como é que eu vou agir? Seja como Jesus Cristo. Olha para quem está do teu lado e diga assim, seja como Cristo. Ele só morreu por nós, tá? Só isso. Hã? Vista as sandálias dele, está dizendo aqui a pastora, sai andando como ele é. Mas como que eu faço isso? Eu quero coisas práticas, pastor. Eu quero vida. Eu estou vivo. Diga comigo, Bíblia. Se você não lê a Bíblia todo dia, meu querido, minha querida, você não está armazenando conhecimento. Ai, 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 ai. Oração, diga oração. Tá, eu falei dos horários da igreja. Todo dia ao meio-dia, quinta-feira à noite às 19h30, quinta-feira à tarde às 14 horas, nos cultos. Oi? Nos domingos às 18 horas, lá embaixo numa sala a gente abre para fazer oração. Sexta-feira o culto dos jovens. E de manhã às 9 horas da manhã. Às 9? Alex? Às 9 horas da manhã, sexta-feira. Quantos anos faz que o Alex vem aqui às 9 horas da manhã? Viu como eu falei que eu tenho que engolir palavras? Estou refletindo aqui porque eu gostaria de testemunhar o que Deus tem feito na vida do Alex. Então, você precisa entender. Diga primeiro, Bíblia. Oração. Adoração.
pelo menos nos cultos, pelo amor de Deus. Pelo amor, temor do Senhor nos cultos. Reverência. A quem está conduzindo o louvor tem um entendimento. Ao levantar as mãos, você está dizendo: eu me humilho diante de Ti, Jesus. Derrama óleo sobre minha vida. E daí você já sabe o que eu penso disso. Contemplação, parar para ouvir Deus. É tão estranho quando a gente vem na quinta-feira aqui conduzir a oração, e eu sento aqui nesse altar aqui, e alguém, sempre tem pessoas maravilhosas que vão cuidar lá atrás. Sempre. E daí às vezes põe um fundinho lá e a gente fica parado aqui. As pessoas ficam de joelho, está escuro aqui, pega as almofadas, senta por aí. Como nós temos dificuldade de ouvir Deus. Como nós temos dificuldade de parar para ouvir o que o Espírito Santo fala com a gente. E o que vamos dizer então dos jejum? Um projeto que deu certo nessa igreja, que é toda a primeira semana de cada mês nós jejuamos. Toda a primeira semana de cada mês, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, estamos de jejum. Quando tem retiro, que vão trabalhar no retiro, então aumenta para 60, para 70, senão é 30, 35. Mas será que é tão difícil assim mesmo a gente se locomover um pouquinho, pegar uma bicicleta, andar de a pé, pegar um ônibus, pegar o carro, vir aqui, ficar aqui durante 45 minutos? E não comer aquele dia, pelo menos de manhã até a tarde, ou então fazer um jejum de alguma outra coisa, quem sabe do celular, que hoje em dia está tão difícil fazer. Até no culto, as pessoas ficam no celular. Então deixa eu repetir, repete comigo para nós entender. Como é que eu vou gerar estrutura agora para que o temor cresça em mim? Fala assim: pastor, como faço para que o temor cresça em mim? Não é no meu marido, na minha esposa, no meu filho. Você vai ser luz da sua casa, você vai ser sal da terra. Isso a palavra promete. Então primeiro diga assim: Bíblia. Segundo, oração. Adoração. Contemplação. Jejum. E daí o que você vai fazer com tudo isso? Obedecer. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aquele que obedece é o que teme. Você gosta de dizer: eu sou crente, eu sou evangélico, mas não obedece nada à palavra, ou se obedece muito pouco. Oi? Por último, eu quero falar que para você poder demonstrar temor do Senhor, não é esse prédio aqui que é a igreja. É você que é a igreja, é eu que sou a igreja, é nós que somos a igreja. Nós somos a igreja. Então nós temos que nos movimentar como corpo. Como corpo. Se você vai ler na palavra, a palavra ensina que você precisa ser como os gafanhotos, que se movem todos juntos. Pode vir aqui, por favor, pastora, vamos terminar. Então a Bíblia é cheia de promessas para aquele que teme a Deus. Você precisa desenvolver uma vida de reverência, uma vida de devoção, uma vida de contemplação. Você e eu precisamos manifestar o temor do Senhor na nossa casa, no nosso trabalho, no dia a dia. E então os nossos filhos que estão na droga vão olhar para nós e falar: meu Deus, meu pai está orando 1 hora por dia de joelhos por mim. Você vai ver se Deus não movimenta os céus a seu favor. Meu pai está jejuando 30 dias seguidos para que eu pare com a droga. Vai ver se o céu não mexe. Meu filho é homossexual, eu preciso tirar ele desse lugar. Eu vou orar durante 60 dias. Eu conheço uma mãe aqui, vocês sabem disso, sempre eu conto isso. Durante 10 anos, ela orou para o seu filho. Os 9 companheiros dele, desculpa os 8, que era um novo grupo.
Os 8 morreram acidentados, matados pela polícia, matados pelo traficante. Ele é presbítero da igreja. Tem 2 filhas, casado, já veio fazer retiro aqui. Sabe por quê? Então a promessa, diga comigo, a promessa real para agora, para aqueles que temem ao Senhor. Fique de pé, fique de pé. Quero só ler uma delas, tá? Tem umas 15 aqui, mas eu quero ler uma delas. O Salmo 115 no verso 11. Coloca lá, faz favor, Josemara. Salmo 115, 11. Fala assim, ó: todos vocês que temem ao Senhor. E agora você já sabe o que é temer ao Senhor. Confiem nele, ele é o seu auxílio e o seu escudo. O Senhor se lembra de nós e nos abençoará. Sim, abençoará o povo de Israel e os sacerdotes descendentes de Arão. Abençoará os que temem o Senhor, tanto os grandes quanto os pequenos. Sabe esse Deus maravilhoso que não quer saber quanto você tem no bolso, não quer saber se você tem carro ou não tem carro, se você era até ontem um pecador, se você até ontem era um usurpador, se você era até ontem um viciado, se você era um ladrão até ontem, se você era um mentiroso, se você era um enganador, não importa. Ele quer conhecer o teu coração hoje, essa noite, agora, aqui. E então ele fala assim, ó: o Senhor abençoará os que o temem, tanto os grandes como os pequenos. E aí vai embora. O certo é que Deus é que constrói. Vai lá para o Salmo 127, você vai ver isso. Deus é que protege. Deus é que recompensa. E Deus que coloca os filhos nas suas mãos para serem como flechas. Você acha que quando Ele te deu filhos, Ele não lembrou de te orientar? Quantas vezes você veio na igreja e já escutou como é que se educa um filho? Quantas vezes você escutou? A Bíblia está cheia de instruções. A Bíblia está cheia de instruções do amor dele. E ele fala: os filhos são como flechas a serem lançadas, flechas na aljava. Os caras usam a aljava aqui atrás, pega a flecha, põe no arco. Filhos é para você prepará-los para o mundo. Ah, se eu tivesse entendido isso no primeiro dia que eu recebi Jesus. Não faltou quem me falasse 200 vezes. Mas o meu orgulho era tanto, a minha soberba era tanta que eu não permitia. Por isso eu posso com autoridade falar para você: levante um altar de adoração no seu coração. Quebre todas as ilegalidades. Tenha a coragem de dizer: eu te adoro, tira de mim aquilo que não te agrada. Arranca de mim. Mesmo que isso seja minha riqueza. Mesmo que isso seja meu alimento. Mesmo que eu tenha que passar fome. Mas faz em mim o teu querer. Jesus está nesse lugar, o Espírito Santo está nesse lugar. Essa é a hora que se vai dizer para...